Imagine isto. Uma mulher fica de pé na chuva torrencial, agarrando um bebê de 2 dias contra seu peito. Seus pijamas de hospital estão encharcados. Seus pontos de cesariana estão sangrando. Em seu bolso, ela tem exatamente US$ 500 e um coração partido. 30 minutos atrás, seu marido a olhou nos olhos e disse 5 palavras que o assombrariam para sempre. Saia. Nós estamos terminados. Ele a observou caminhar para a tempestade com seu próprio filho recém-nascido, então fechou a porta e serviu-se de uma bebida. Sua amante já estava vestindo o banheiro da esposa. Ele pensou que estava jogando fora lixo. Ele pensou que estava trocando para melhor. Ele pensou que nunca a veria novamente. Mas aqui está o que ele não sabia. Em exatamente 24 horas, aquela mulher sem teto tremendo se tornaria a única proprietária de um império de 1,4 bilhões, o mesmo império que possui a empresa onde ele trabalha, o mesmo edifício onde ele se senta em seu pequeno cubículo, sonhando com promoções que ele nunca irá conseguir. Ele chutou para fora sua esposa. Ele acordou com sua chefe e ela estava apenas começando. Isto não é um conto de fadas. Isto é uma história de vingança. E até o fim, você irá entender por que as pessoas que te subestimam estão cometendo o maior erro de suas vidas. Fique comigo. Este irá doer da melhor maneira possível. Antes de nós mergulharmos, deixe-me te dizer por que esta história importa. Isto não é apenas entretenimento. Isto é um plano. Um lembrete que seu momento mais baixo não define seu futuro. Que as pessoas que te jogam fora muitas vezes te entregam as chaves para tudo o que eles sempre quiseram. E que dignidade, paciência e pensamento estratégico sempre irão derrotar crueldade e arrogância. Se você já foi subestimado, dispensado ou jogado fora por alguém que pensou que você era inútil, esta história é para você. Agora, vamos começar. 3 meses a partir de agora, eu estaria de pé em uma sala de reuniões valendo mais que sua vida inteira. Eu observaria a cor esvair de seu rosto enquanto ele percebeu que a mulher que ele jogou fora tinha se tornado a mulher que possuía tudo o que ele sempre quis. Mas esta noite, eu estava sangrando através dos meus pontos de cesariana, segurando meu filho de 2 dias, observando meu marido me entregar US$ 500 e me dizer para desaparecer. Ele pensou que estava jogando fora lixo. Ele não tinha ideia que estava jogando fora seu futuro. Meu nome é Brooklyn Hayes e esta é a história de como eu fui de sem-teto a bilionária em 90 dias e como eu fiz o homem que me traiu pagar por cada única lágrima. A chuva em cela não apenas caiu naquela terça-feira à noite. Ela martelou contra o para-brisa do Uber como cascalho jogado contra a lata. Eu sentei no banco de trás, meu corpo ainda inchado da gravidez, minha incisão de cesariana repuxando apertada com cada solavanco na estrada. A dor era constante, um fogo surdo em meu abdômen inferior que se inflamava com cada buraco. Mas a dor física era nada comparada ao nó de pavor apertando em meu estômago. Eu tinha ligado para Garrett 3 vezes do saguão do hospital. Sem resposta, eu tinha mandado mensagem para ele que eu estava voltando para casa com o bebê Noah. Sem resposta. Meu marido de 4 anos, o poço que tinha prometido amá-lo e me amar até que a morte nos separe, não podia ser incomodado para responder a uma única mensagem no dia em que eu trouxe seu filho para casa. O Uber parou em nosso bangalô alugado na rua Maple. Eu agradeci ao motorista e cuidadosamente levantei o assento de carro de Noah, fazendo uma careta enquanto o movimento enviou um choque agudo através dos meus pontos. A chuva encharcou meu fino pijama de hospital em segundos. Eu empurrei a porta da frente aberta com meu quadril, sacudindo água do meu cabelo. Garrett, eu chamei, minha voz rouca de exaustão. Garrett, nós estamos em casa. Ele dormiu o caminho todo. A sala de estar estava estranhamente sem bagunça. Aquilo foi a primeira coisa que eu notei. A pilha de correspondência, que geralmente ficava na mesa de console, tinha sumido. Os cobertores de jogar estavam dobrados com precisão militar. A colcha da minha avó,
Aquela que ela tinha feito à mão antes de ela falecer, estava faltando do sofá. E então eu vi as fotos de família na parede. 3 delas tinham sido rearranjadas. Eu olhei mais de perto e senti meu sangue gelar. Eu tinha sido cortada para fora de cada uma. Algo estava muito errado. Eu caminhei mais para dentro da casa, ainda carregando Noah em seu assento de carro. Foi quando eu vi as malas. 3 grandes malas pretas estavam de pé perto do corredor como soldados esperando por ordens. Minhas malas. Garrett estava sentado em sua poltrona reclinável de couro, um copo de líquido âmbar em sua mão. Ele não estava olhando para mim. Ele estava encarando a tela de televisão em branco, vestindo seu bom terno. O da Marinha Brooks Brothers, que ele geralmente guardava para apresentações importantes na Wellington Logistics. Garrett, eu sussurrei, um rubor frio subindo em meu pescoço. Nós estamos indo para algum lugar? Ele finalmente virou. Seu rosto era ilegível, uma máscara de indiferença suave que era mais aterrorizante do que a raiva teria sido. Sente-se, Brooklyn, ele disse, sua voz calma de uma maneira que me fez arrepiar. Eu acabei de fazer cirurgia, eu respondi. Eu tenho estado sentada por 1 hora em um Uber. Por que você está vestido? Ele se levantou lentamente, tomou um gole de sua bebida e colocou o copo em um porta-copos com precisão deliberada. Porque eu tenho um lugar para ir, Garrett disse. E você não mora mais aqui. Eu pisquei, certa de que o tinha ouvido mal. Eu olhei para Noah, dormindo pacificamente em seu portador e então de volta para meu marido. Isso é engraçado, eu disse, forçando uma risada que soou oca mesmo para meus próprios ouvidos. Isso é realmente engraçado, Garrett. Isso é uma pegadinha pós-parto. Seu irmão idiota te colocou para isso? Uma voz feminina respondeu da cozinha. Não é uma piada, Brooklyn. Eu congelei. A porta da cozinha se abriu e uma mulher saiu. Eu a conhecia, Megan Cross. Ela era a paralegal em uma empresa que fazia trabalho contratado com a empresa de Garrett. Ela tinha 26 anos, ambiciosa, e atualmente vestindo o roupão da minha avó morta. O roupão que eu tinha recebido como presente no meu chá de panela. Algo dentro de mim rachou. Garrett, eu disse lentamente. O que ela está fazendo aqui? Ela mora aqui agora, Garrett respondeu, caminhando para ficar de pé ao lado de Megan. Ele não colocou seu braço em volta dela. Ele apenas ficou de pé lá, apresentando uma frente unida. Eu tenho tentado encontrar o momento certo para te dizer. Mas nunca há um momento certo. Eu não estou feliz, Brooklyn. Eu não tenho estado feliz por muito tempo. As palavras me atingiram como golpes físicos. Você está me deixando. Eu engasguei, agarrando a alça do assento de carro tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Agora eu acabei de dar à luz seu filho. Eu ainda estou sangrando da cirurgia. É exatamente por isso, Garrett estalou, sua fachada calma rachando por apenas 1 segundo. Olhe para você, Brooklyn. Você é uma bagunça. Você não tem ambição. Você está contente vivendo de salário em salário, recortando cupons para mantimentos. Eu estou subindo na Wellington Logistics. Eu preciso de uma parceira que se encaixe na imagem de um VP. Megan entende o mundo corporativo. Você apenas quer ser uma mãe. Eu o encarei em descrença. Eu te apoiei enquanto você conseguiu seu MBA, eu disse, minha voz subindo. Eu trabalhei turnos duplos na lanchonete para que você pudesse estudar. Eu coloquei meu diploma de enfermagem em espera. Eu tenho e-mails, Garrett. Eu tenho extratos bancários mostrando cada dólar que eu contribuí para seus empréstimos estudantis. Garrett verificou seu relógio como se eu estivesse desperdiçando seu tempo valioso. E eu tenho um advogado que custa $400 a hora, ele disse friamente. Por quanto tempo você pode se dar ao luxo de lutar? A resposta pairou entre nós não dita, mas ensurdecedora. Eu não podia me dar ao luxo de lutar de jeito nenhum. Isto não é um debate, Brooklyn, Garrett continuou. Eu paguei o aluguel deste lugar até o fim do mês. Mas o proprietário sabe que o contrato de aluguel está transferindo apenas para meu nome a partir de amanhã.
Você precisa sair agora. Eu olhei para a chuva ainda martelando contra as janelas. Tá chovendo muito, eu disse, minha voz falhando. Eu não tenho para onde ir. Meus pais se foram. Eu tenho um bebê recém-nascido, Garrett. Seu filho. Garrett olhou para o assento de carro de Noah, sua expressão apertando com algo que poderia ter sido culpa, mas rapidamente endureceu em indiferença. Eu te enviarei um cheque para a pensão alimentícia assim que os advogados redigirem os papéis, ele disse. Mas agora, eu não posso ter um bebê chorando aqui. Eu tenho uma reunião com o diretor regional pela manhã. Eu preciso dormir. Ele pegou a mala mais próxima, minha mala, e a arrastou para a porta da frente, abrindo-a para a tempestade lá fora. O vento uivou, espalhando chuva no corredor. Garrett, por favor, eu implorei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Apenas me deixe ficar no quarto de hóspedes por uma semana. Apenas até que eu possa encontrar um lugar. Não faça isso com Noah. Megan caminhou para a frente, seus saltos clicando no chão de madeira. Ela se agachou, não para ajudar, mas para me olhar diretamente nos olhos. Não torne isso patético, Brooklyn, ela disse. Tenha alguma dignidade. Ele não te quer. Garrett me agarrou pelo braço, me arrastando para a porta. O movimento enviou fogo através da minha incisão. Saia, Brooklyn, ele disse, antes que eu chame a polícia e faça você ser removida por invasão de propriedade. Ele empurrou as outras 2 malas para a varanda. Eu tropecei para trás, instintivamente curvando meu corpo em torno do assento de carro de Noah para protegê-lo da chuva. Aqui! Garrett disse, jogando um envelope grosso no concreto molhado aos meus pés. Isso são 500 pratas. Deve te dar um motel por algumas noites. Ele me olhou uma última vez e eu procurei em seu rosto por qualquer vestígio do homem com quem eu tinha casado. O homem que tinha prometido me amar para sempre. O homem para quem eu tinha desistido dos meus sonhos para apoiar. Não havia nada lá, apenas ambição fria e vazia. Não volte, ele disse. A porta se fechou com força. O som ecoou como um tiro na escuridão. Eu fiquei de pé sozinha na varanda, a chuva instantaneamente encharcando minhas roupas. Dentro do assento de carro de Noah, meu filho de 2 dias acordou e começou a chorar alto. E eu percebi com clareza horripilante que eu não tinha absolutamente para onde ir. Eu não lembro de caminhar até o ponto de ônibus. A próxima hora existiu apenas como fragmentos, faróis cortando a chuva, o soluço rítmico do meu filho recém-nascido, o peso de 3 malas encharcadas que eu de alguma forma consegui arrastar pelas ruas escuras de Seattle. Eu sentei no banco de metal sob o frágil abrigo de plástico, tremendo tão violentamente que meus dentes batiam. Meus pijamas de hospital estavam completamente encharcados. O envelope de dinheiro, os $500 que deveriam comprar meu silêncio em meu desaparecimento, estava enfiado em meu sutiã. Era o único lugar seguro que eu podia pensar. Noah gritou em seu assento de carro ao meu lado. Eu o peguei, pressionando-o contra meu peito, tentando protegê-lo do frio com o calor do meu próprio corpo. Mas meu corpo não tinha calor sobrando para dar. Shh, eu sussurrei, embalando-o gentilmente. Está tudo bem, bebê. Mamãe está aqui. Mamãe vai consertar isso. Mas eu não sabia como. Eu verifiquei meu telefone. 14% de bateria. O frio estava drenando-a mais rápido que o normal. Eu rolei por meus contatos, procurando desesperadamente por alguém que pudesse ajudar. Minha mãe tinha falecido 2 anos atrás, depois de uma longa batalha contra o câncer. Meu pai tinha partido quando eu era uma criança pequena. Eu nem mesmo sabia o nome dele, apenas que ele era algum tipo de empresário que não queria nada a ver conosco, minha irmã Dana. Eu tentei o número dela primeiro. O número que você está tentando alcançar foi desconectado. Meu estômago despencou. Dana tinha mudado seu número 6 meses atrás, depois de casar com um homem que não gostava de mim. Ele a tinha sistematicamente isolado da família. Ela nunca me deu um novo. Eu tentei o abrigo local para mulheres em seguida. Uma voz cansada respondeu no terceiro toque.
Centro de Crise para Mulheres de Seattle. Como posso te ajudar? Oi? Eu disse, minha voz falhando. Eu preciso de um lugar para ficar esta noite. Eu tenho um bebê recém-nascido e eu acabei de meu marido acabou de nos chutar para fora e eu não tenho para onde ir. Houve uma pausa do outro lado. Eu sinto muito, querida, a mulher disse e eu podia ouvir simpatia genuína em sua voz. Nós estamos na capacidade máxima esta noite. A tempestade trouxe todos para dentro. Nós geralmente temos vagas depois das 8 da manhã. Você pode tentar ligar de volta, então? Eu olhei para Noah, que ainda estava chorando contra meu peito. Eu olhei para a chuva que não mostrava sinais de parar. Ok, eu disse baixinho. Obrigada. Eu desliguei e sentei lá por um momento, lutando contra a vontade de gritar. Então eu lembrei de Patricia Warren. Nós tínhamos sido amigas na escola de enfermagem antes de eu sair para apoiar a carreira de Garrett. Ela tinha entrado em contato algumas vezes ao longo dos anos, mas Garrett sempre tinha encontrado razões por que eu não deveria vê-la. Ele disse que ela era uma má influência. Ele disse que ela era negativa. Ele disse que o marido dela era assustador. Agora eu entendi. Ele tinha estado me isolando, me cortando de todos que poderiam ter me apoiado. Eu disquei o número de Patrícia. Olá, Patrícia. É Brooklyn. Brooklyn Hayes. Eu sei que faz muito tempo, mas eu realmente preciso de ajuda. Garrett me chutou para fora e eu não tenho para onde ir, e eu tenho o bebê, e está chovendo, e eu acabei de... Eu preciso de um lugar para ficar esta noite. Apenas uma noite. Houve uma inspiração forte do outro lado. Oh, meu Deus, Brooklyn, Patrícia disse. Claro, você pode ficar aqui. Onde você está? Eu irei te buscar agora mesmo. Esperança. Pela primeira vez desde que a porta bateu na minha cara, eu senti esperança. Então eu ouvi uma voz masculina no fundo. O marido de Patrícia. Quem é? É Brooklyn? Diga a ela não, eu não estou me envolvendo no drama dela. Diga a ela para ligar para outra pessoa. A voz de Patrícia mudou. O calor esvaiu dela. Eu sinto muito, ela disse baixinho. Eu não posso, eu sinto muito. Clique, a linha estava morta. Eu encarei o telefone em minha mão, observando a porcentagem da bateria cair de 12 para 11. A chuva continuou a cair. Noah continuou a chorar. Minha terapeuta uma vez me disse algo que eu pensei frequentemente nos meses que se seguiram. Ela disse que quando algo parece errado em sua casa, confie em seu intestino. Seu subconsciente já catalogou sem detalhes que sua mente consciente perdeu. Eu deveria ter escutado. Eu deveria ter visto os sinais. As noites tardias no trabalho, as mudanças de senha em seu telefone. A maneira como ele começou a criticar tudo o que eu fazia, a maneira como ele me fez sentir pequena e inútil e dependente. Mas eu o tinha amado e o amor eu estava aprendendo poderia te cegar para as verdades mais óbvias. Eu verifiquei meu aplicativo bancário com dedos trêmulos. Saldo 643. Garrett tinha esvaziado a conta poupança conjunta. A conta que guardava o dinheiro que eu tinha economizado de anos de turnos duplos na lanchonete. A conta que deveria ser nosso fundo de emergência. Ele tinha me deixado com nada. Eu sentei lá naquele banco de metal frio, segurando meu filho chorando, e eu considerei minhas opções. Eu podia ligar para 911. Eu podia explicar a situação. Eles provavelmente me levariam para um hospital, e então o quê? Serviços de proteção à criança iriam se envolver. Eles veriam uma mãe sem teto, sem renda, e um bebê recém-nascido. Eles poderiam tirar Noah de mim. O pensamento era insuportável. Eu preferiria morrer do que perder meu filho. Eu estava prestes a tomar uma decisão que eu mais tarde descreveria como um momento mais baixo da minha vida. Eu estava prestes a ligar para o 911 e entregar Noah às autoridades porque eu não podia mantê-lo seguro por conta própria. Eu já tinha discado no 91 quando um carro parou na frente do ponto de ônibus. Não um ônibus, um elegante carro preto de cidade com vidros fumê. Parecia fora do lugar nesta vizinhança.
brilhando sob as luzes da rua de outro mundo. Eu me encolhi, puxando Noah para mais perto do meu peito. Cada podcast de crimes reais que eu já tinha escutado piscou em minha mente. Mulher vulnerável, noite escura, carro estranho. Eu estava prestes a correr quando a janela traseira desceu com um suave zumbido elétrico. Senhora Hayes, uma voz chamou. Brooklyn Hayes, nome de solteira Collins. Eu congelei. Eu não tinha usado meu nome de solteira em 4 anos. Quem está perguntando? Eu disse, tentando manter minha voz firme. À porta do carro, quando Owen e um homem saiu. Ele não parecia se importar com a chuva. Ele era um senhor negro mais velho, talvez em seus 60 e poucos anos, vestindo um impecável terno de carvão e segurando um grande guarda-chuva. Ele caminhou em minha direção com uma passada proposital, sua postura rígida e respeitosa. Meu nome é Walter Ashford, o homem disse, estendendo o guarda-chuva para cobrir a mim e a Noah. Eu sou o advogado sênior para a propriedade de Dominic Vale. Eu tenho procurado por você por 3 dias. Eu o encarei inexpressivamente. Dominic Vale, eu repeti. O bilionário da tecnologia. Eu não entendo, eu acho que você tem a pessoa errada. Eu não tenho, Walter disse suavemente. Ele olhou para minhas malas, então para meu bebê chorando, e finalmente para a devastação em meu rosto. Sua máscara profissional suavizou no que parecia ser simpatia genuína. Dominic Vale faleceu 3 dias atrás em Zurique. Ele era seu pai, Brooklyn. O mundo inclinou. Meu pai, eu sussurrei. Não, meu pai era um caloteiro que deixou minha mãe antes de eu nascer. Ele não era um bilionário. Ele era um homem complicado. Walter corrigiu gentilmente. Ele cometeu muitos erros. Deixar sua mãe foi o maior, mas ele manteve abas em você. Ele sabia que você casou com Garrett. Ele sabia que você estava grávida. Walter fez uma pausa, olhando para a direção da casa da qual eu tinha acabado de ser chutada para fora. Ele também sabia que seu marido era insatisfatório. Eu soltei uma risada amarga e histérica que assustou Noah e o fez chorar mais forte. Insatisfatório, eu repeti. Essa é uma palavra para isso. Walter alcançou seu bolso e puxou para fora um cartão de visitas. Cartão grosso em relevo com letras douradas. Senhora Hayes. Ele disse, eu entendo que você não tem razão para confiar em mim, então eu irei te dar opções. Este cartão tem 3 números nele. O primeiro é minha linha direta. O segundo é o número pessoal da juíza Patricia Coleman, da Corte de Família do Condado de King. Ela pode verificar minha identidade e a legitimidade deste assunto. O terceiro é o Four Seasons Downtown. Há um quarto reservado em seu nome, pago, sem amarras. Ele pressionou o cartão em minha mão. Você pode ir lá, trancar a porta e nunca mais falar comigo se você escolher. Walter continuou. Mas se você gostaria de saber por que seu pai biológico te deixou o controle de interesse em uma corporação de 1,4 bilhões de dólares, eu estarei no saguão até meia-noite. Ele virou e caminhou de volta para o carro. Espere, eu chamei. Por que agora? Por que esta noite? Por que não uma semana atrás ou um mês atrás? Walter fez uma pausa na porta do carro. O testamento estava selado até que certas condições fossem cumpridas. Ele disse, seu pai queria garantir que você estivesse livre de certos emaranhados antes de você aprender a verdade. Ele estava esperando por você para deixar seu marido por conta própria. Walter olhou para minhas malas no pavimento molhado. Parece que o Sr. Hayes tomou essa decisão por você. Ele entrou no carro e fechou a porta. A janela subiu novamente. Eu fiquei de pé lá na chuva segurando meu filho e um cartão de visitas, observando o carro preto de cidade ir embora na noite. E pela primeira vez desde que Garrett tinha me chutado para fora, eu senti algo diferente de desespero. Eu senti curiosidade. O Four Seasons, no centro de Seattle, era o tipo de hotel que eu só tinha visto em filmes. O saguão brilhava com pisos de mármore e lustres de cristal.
Equipe em uniformes nítidos se moviam silenciosamente, seus sapatos clicando suavemente na pedra polida. O ar cheirava a flores frescas e perfume caro. Eu entrei vestindo sajamas de hospital encharcados, carregando um recém-nascido chorando em um assento de carro e arrastando 3 malas encharcadas atrás de mim. Eu nunca tinha me sentido mais fora do lugar em toda a minha vida. A mulher na recepção nem mesmo piscou. Senhora Reis, ela disse, sorrindo torpemente. Nós temos estado esperando por você. Sua suíte está pronta. Ela me entregou um cartão-chave e gesticulou para um carregador que imediatamente pegou minhas malas. Há uma muda de roupa esperando por você no quarto, ela continuou. E uma enfermeira pediátrica que pode examinar seu filho sempre que você estiver pronta. Há algo mais que você precise? Eu a encarei sobrecarregada. Chocolate quente, eu me ouvi dizer. Se isso não for muito problema. Claro, ela respondeu como se eu tivesse pedido a coisa mais normal do mundo. Eu farei com que seja enviado imediatamente. A suíte presidencial era maior do que o bangalô inteiro que eu tinha compartilhado com Garrett. Janelas do teto da Flórida olhavam para a linha do horizonte de Seattle. Uma cama king-size dominava um quarto, enquanto uma elegante área de estar ocupava outra. Flores frescas estavam em cada superfície. Um berço tinha sido montado no canto, completo com cobertores macios em um móbil. Alguém tinha preparado para minha chegada. Uma jovem mulher em scrubs médicos estava esperando na área de estar. Ela se apresentou como uma enfermeira pediátrica do Hospital Infantil de Seattle e gentilmente examinou Noah enquanto eu me trocava para roupas secas. Ela verificou sua temperatura, seus reflexos, sua respiração. Ele é perfeito, ela disse, entregando-o de volta para mim. Saudável e forte. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, mamãe. Eu comecei a chorar. Eu não pude evitar. Foi a primeira coisa gentil que alguém tinha me dito no que pareceu uma eternidade. A enfermeira saiu e eu estava sozinha com meu filho nesta suíte impossivelmente luxuosa. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de chocolate quente, trazido por um atendente de serviço de quarto, junto com uma bandeja de doces que eu não tinha pedido, mas estava faminta demais para recusar. Eu sentei no sofá de veludo, dando uma mamadeira para Noah e sorvendo meu chocolate quente. E tentei fazer sentido do que estava lhe acontecendo. Às 11h45 houve outra batida. Entre, eu chamei. Walter Ashford entrou, parecendo exatamente como ele tinha estado no ponto de ônibus, seco agora, mas ainda vestindo o mesmo terno de carvão. Ele carregava uma pasta de couro e um tablet. Eu confio que você dormiu bem, ele disse, embora nós dois soubéssemos que eu não tinha dormido nada. Eu aprecio tudo isso, eu respondi, gesticulando para o quarto, mas eu preciso que você explique o que está acontecendo desde o começo. Walter acenou com a cabeça e sentou-se à minha frente, colocando sua pasta na mesa de centro. Dominic Vale nasceu em Oakland, Califórnia, em 1952, ele começou. Seu pai era um motorista de caminhão que possuía um único caminhão de entrega. Quando seu pai morreu, Dominic tinha 23 anos. Ele transformou aquele caminhão em uma frota. A frota se tornou uma empresa de logística. A empresa de logística se tornou um conglomerado, por ele abriu a pasta e retirou uma fotografia. Ela mostrava um homem negro em seus 60 anos, distinto e poderoso com olhos que pareciam assustadoramente familiares. Na época de sua morte, Walter continuou, Dominic Vale valia aproximadamente 1,4 bilhões de dólares. Ele possuía imóveis em 3 continentes, patentes de tecnologia, participações majoritárias em várias empresas de transporte. Walter fez uma pausa. E ele possuía a empresa-mãe da Wellington Logistics, a empresa onde seu marido trabalha. Eu senti o sangue esvair do meu rosto. Espere, eu disse. Garrett trabalha para uma empresa que Dominic Vale possuía. Dominic possuía a holding que possuía a holding que possuía a Wellington Logistics. Walter esclareceu. Através de uma estrutura projetada para a privacidade. Ninguém na Wellington sabia quem realmente estava no topo da cadeia.
Incluindo seu marido, eu larguei meu chocolate quente, minhas mãos subitamente instáveis. Por que você está me dizendo isso? Porque há 3 dias, Walter disse, você herdou tudo. Ele puxou mais documentos da pasta. Documentos legais cobertos em texto denso e assinaturas. Dominic tinha 2 filhos legítimos, Grant e Cameron Vale, Walter explicou. Eles cada um receberam 50 milhões em ações em subsidiárias específicas. Mas você, Brooklyn, você recebeu o controle de interesse na Vale Industries, 51% de toda a corporação, a propriedade da família nas Montanhas Cascade e completa descrição sobre o futuro da empresa. Eu o encarei. Isso não faz nenhum sentido, eu disse. Ele me abandonou, ele abandonou minha mãe. Por que ele me deixaria tudo? Porque ele era um covarde no amor, mas um gênio nos negócios. Walter respondeu. Ele sabia que Grant e Cameron não eram sucessores dignos. Eles são privilegiados e imprudentes. Eles destruiriam tudo o que ele construiu em uma década. Ele te observou de longe sua vida inteira. Brooklyn, ele viu como você se sacrificou por seu marido, como você trabalhou e lutou e nunca reclamou. Ele acreditava que você tinha herdado sua determinação, mesmo que você não soubesse que tinha herdado algo de forma alguma. Eu olhei para Noah, dormindo pacificamente em meus braços. Você disse que certas condições tinham que ser cumpridas, eu disse lentamente, antes que eu pudesse saber sobre a herança. Que condições? Walter hesitou. Seu pai era um homem paranoico. Ele tinha investigadores te observando por anos. Ele sabia sobre os casos de Garrett antes de você. Ele sabia o tipo de homem que seu marido realmente era. Casos? Eu repeti, minha voz oca. Plural? Pelo menos 3 que nós documentamos, Walter confirmou. Antes de Megan Cross, eu me sentia enjoada. Por quanto tempo eu tinha estado cega? Quantas mentiras eu tinha acreditado? Dominic queria te dizer a verdade anos atrás, Walter continuou. Eu aconselhei contra isso. Uma mulher que descobre que tem um pai bilionário nunca saberá se seu marido a ama ou seu dinheiro. Dominic queria que você tivesse um casamento genuíno. Ele estava esperando por você para deixar Garrett por conta própria ou para Garrett revelar sua verdadeira natureza. E Garrett revelou sua verdadeira natureza. Eu disse amargamente, ao me chutar para fora e seu filho recém-nascido para a chuva. Sim, Walter confirmou. As condições do testamento foram satisfeitas. A herança é sua. Ele me entregou o tablet, mas primeiro, seu pai queria que você visse isso. A tela mostrava um vídeo. Eu apertei o play. O rosto que apareceu era o mesmo da fotografia. Dominic veio. Ele parecia frágil, claramente filmado perto do fim de sua doença, mas seus olhos eram afiados e intensos. Brooklyn, ele disse. Sua voz era profunda com um leve pigarro. Se você está assistindo isso, eu me fui. Eu não tenho desculpa para minha ausência em sua vida. Eu construí um império, mas falhei em construir uma família. Eu te deixo meu trabalho, meu fardo e meu poder. Ele se inclinou para mais perto da câmera. Mas o poder deve ser empunhado, não apenas possuído. Você é casada com um homem chamado Garrett. Meus investigadores me dizem que ele é um homem pequeno com um ego grande. Se ele ainda está ao seu lado e te tratando bem, você pode compartilhar esta fortuna com ele. Mas se ele falhou com você, então use meu legado para esmagá-lo. Os olhos de Dominic pareciam me perfurar através da tela. O sangue de Valíria não sofre tolos. Bem-vinda ao jogo, minha filha. O vídeo terminou. Eu sentei em silêncio por um longo momento. Então, deixe-me pegar esta perdida. Eu finalmente disse, o homem que me abandonou quer que eu assuma uma empresa de bilhões de dólares da qual eu não sei nada. E também destrua meu marido que aparentemente trabalha para mim agora. Isso é um resumo preciso, Walter confirmou. O minibar tem uísque? Tem tudo. Eu olhei para a mamadeira na mesa, então de volta para Walter. Eu vou precisar de vários minutos, eu disse.
E provavelmente algo mais forte que chocolate quente. Walter se levantou. Leve todo o tempo que precisar, senhora Hayes, mas saiba disso. O Conselho de Diretores da Vail Industries está se reunindo em 3 semanas para discutir a sucessão. Eles esperam que a empresa seja dividida ou vendida. Eles não sabem que você existe. Se você quiser reivindicar sua herança, você deve aprender a jogar o jogo antes que eles percebam que você está nele. Ele caminhou até a porta, então fez uma pausa. Seu pai foi muitas coisas, Brooklyn, mas ele acreditava em você. A questão é se você acredita em si mesma. Ele saiu. Eu sentei sozinha na suíte presidencial do Four Seasons, segurando meu filho recém-nascido, encarando uma fotografia de um homem que eu nunca tinha conhecido. Um homem que tinha acabado de me fazer uma das mulheres mais ricas da América. Um homem que tinha me dado o poder de destruir o marido que tinha me jogado fora como lixo. E pela primeira vez, desde que aquela porta bateu na minha cara, eu parei de chorar. Eu comecei a planejar. As próximas 3 semanas foram as mais intensas da minha vida. Eu não me tornei uma CEO da noite para o dia. Não é assim que o mundo real funciona. Mas eu aprendi hora após hora, dia após dia eu aprendi. Walter providenciou para que especialistas me dessem aulas em finanças corporativas, estrutura de gestão e governança do conselho. Eu li demonstrativos financeiros até meus olhos queimarem. Eu estudei organogramas até que eu pudesse recitá-los de memória. Eu aprendi o jargão que homens poderosos usavam para intimidar pessoas como eu. Na primeira semana, eu mal saí da suíte do hotel. Noah dormiu em seu berço enquanto eu revisava planilhas e relatórios trimestrais. Eu fazia anotações sobre tudo. Eu fazia perguntas que provavelmente pareciam estúpidas, mas que ninguém era orgulhoso demais para responder. Na segunda semana, Walter me apresentou a 2 pessoas que se tornariam aliadas essenciais. A primeira foi Ruth Mitchell, a diretora financeira da Vail Industries. Ela era uma mulher negra em seus 50 anos que tinha crescido no Tennessee rural e trabalhou seu caminho através da faculdade estadual. Ela não tinha paciência para bobagens e ainda menos paciência para pessoas que desperdiçavam seu tempo. A segunda foi Marcus Cole, chefe de segurança para a família Vail. Ele era um ex-agente do serviço secreto construído como um linebacker com um comportamento calmo que desmentia seu treinamento letal. Ele foi designado para me proteger e a Noah 24 horas por dia. Ruth estava cética comigo no início. Eu não podia culpá-la. Ela tinha trabalhado toda a sua carreira para alcançar sua posição. E aqui estava eu, uma garçonete que tinha herdado tudo através de um acidente de nascimento. Me convença, Ruth disse durante nossa primeira reunião. Me convença de que você não vai levar esta empresa à falência. Eu não posso te convencer de nada. Eu respondi honestamente. Eu não sei o que estou fazendo ainda, mas eu sei como aprender. Eu sei como trabalhar mais duro do que qualquer um espera. E eu sei como é ser subestimada. Eu passei 4 anos sendo dita que eu não era boa o suficiente por um homem que não era apto para engraxar meus sapatos. Eu terminei de ser subestimada. Ruth me estudou por um longo momento. Justo, ela disse finalmente. Vamos trabalhar. Na terceira semana, eu tinha passado por uma transformação que ia além da educação. Uma equipe de estilistas me deu o que eles chamaram de uma transformação de presença executiva. Meu cabelo foi cortado em um estilo profissional afiado. Meu guarda-roupa foi substituído por ternos, sob medida e saltos de grife. Eu aprendi a entrar em um cômodo como se eu o possuísse porque logo eu o faria. Eu não precisava parecer uma modelo. Eu percebi durante uma sessão de prova. Eu precisava parecer alguém que podia te demitir. Walter me ensinou algo valioso durante aquelas semanas que eu nunca esqueci. Ele disse que a autoridade é 90% postura. Fique de pé como se você pertencesse. Fale como se você esperasse ser ouvida. As roupas e o cabelo e os sapatos são apenas adereços. A performance está na coluna. Eu pratiquei no espelho. Eu pratiquei em salas de conferência vazias. Eu pratiquei até que minha coluna fosse de aço. E por tudo isso,
Eu pensei em Garrett. Walter tinha me mostrado os arquivos que seus investigadores tinham compilado. 3 casos antes de Megan Cross, relatórios de despesas que beiravam o peculato, um padrão de manipulação e controle que eu agora podia ver com clareza devastadora. Mas a pior descoberta ainda estava por vir. Aconteceu durante minha segunda semana de treinamento. Walter chegou à suíte com uma expressão incomum em seu rosto. Algo entre raiva e satisfação. Nós encontramos algo, ele disse. Algo que você precisa ver. Ele me entregou uma pasta marcada Garrett Hayes Confidencial. Dentro havia e-mails, dezenas deles, correspondência entre Garrett e um homem chamado Victor Langston, um membro sênior do conselho de diretores da Ville Industries. Os e-mails datavam de 2 anos. Seu marido tem estado em contato com Victor Langston desde antes de sua gravidez, Walter explicou. Victor descobriu sua conexão com Dominic Vale através de um investigador particular que ele contratou para desenterrar sujeira sobre seus rivais de negócios. Ele viu uma oportunidade. Eu li os e-mails com horror crescente. Garrett sabia, eu sussurrei. Ele sabia sobre meu pai antes de eu saber. Sim, Walter confirmou. Victor contou a ele tudo. Eles tinham um plano. Garrett deveria te manter complacente e inconsciente enquanto Victor manobrava para assumir o controle da empresa após a morte de Dominic. Eles presumiram que você nunca descobriria a verdade ou que, se o fizesse, ficaria sobrecarregada demais para lutar. Mas Garrett me chutou para fora, eu disse confusa. Se ele sabia sobre a herança, por que ele se livraria de mim? Walter balançou a cabeça sombriamente. Garrett não entendia totalmente a estrutura do trust. Victor disse a ele que a herança estava condicionada a você permanecer casada por pelo menos 1 ano após a morte de Dominic. Garrett acreditava que, ao se divorciar de você antes que o testamento fosse executado, ele a impediria de herdar. Ele pensou que estava te cortando do dinheiro. Ele estava errado. Ele estava catastroficamente errado. Walter concordou. O trust não tem tal provisão. Ao te chutar para fora e pedir o divórcio antes que o testamento fosse lido, Garrett estabeleceu a data de separação como a noite da chuva. Isso realmente acelerou sua herança. Ele desistiu de qualquer reivindicação potencial ao dinheiro por suas próprias ações. Eu soltei um fôlego que não percebi que estava prendendo. Então o homem que tentou roubar minha herança, eu disse lentamente, realmente a entregou para mim em uma bandeja de prata. Poético, não é? Walter respondeu. Eu olhei os e-mails novamente. As palavras de Garrett, sua crueldade casual, seus cálculos. Ele nunca me amou. Eu percebi em voz alta. As palavras doeram mais do que eu esperava. Ele se casou comigo porque pensou que eu poderia ser útil algum dia. E quando ele pensou que eu não era mais útil, ele me jogou fora. Walter não tentou me consolar com palavras vazias. Ele simplesmente acenou com a cabeça. A questão agora, ele disse, é o que você pretende fazer a respeito? Eu pensei na mulher que eu tinha sido 3 semanas atrás, sangrando em um banco de ponto de ônibus, implorando por abrigo, pronta para entregar meu filho porque eu não podia protegê-lo. Eu pensei na mulher que eu estava me tornando, a mulher que meu pai acreditava que eu podia ser. Eu pretendo destruí-lo, eu disse, mas ainda não. Primeiro, eu preciso garantir minha posição. Primeiro, eu preciso provar ao conselho que mereço estar lá. Então, quando Garrett menos esperar, eu tirarei tudo dele. Assim como ele tentou tirar tudo de mim. Walter sorriu. Foi uma expressão fina e afiada. Seu pai ficaria orgulhoso, ele disse. Eu olhei para Noah, dormindo pacificamente em seu berço, sem saber que sua mãe estava planejando uma aquisição corporativa e uma vingança pessoal simultaneamente. Meu pai não foi um bom homem, eu respondi. Mas talvez ele tenha criado uma boa filha eventualmente. A sede da Ville Industries era uma fortaleza de vidro e aço no centro de Seattle, pairando sobre a cidade como uma catedral moderna.
Eu fiquei de pé no saguão na manhã da reunião do conselho, vestindo um terno marfim sob medida que custou mais de 6 meses do meu antigo salário na lanchonete. Meu cabelo estava perfeito. Minha maquiagem estava impecável. Minha coluna era de aço, mas por dentro eu estava apavorada. Ruth Mitchell estava ao meu lado segurando uma pasta de couro. Pronta? Ela perguntou. Não, eu admiti. Bom, ela respondeu. O excesso de confiança é para tolos. Vamos mostrar a eles quem é o dono deste edifício. Nós pegamos o elevador particular para o 40º andar. As portas se abriram para um saguão executivo decorado com arte abstrata e flores frescas. A recepcionista olhou para cima, então rapidamente olhou para longe. A notícia tinha se espalhado pela empresa que algo incomum estava acontecendo hoje. A sala de reuniões era cavernosa. Uma mesa de mogno se estendia pelo centro, cercada por cadeiras de couro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da linha do horizonte de Seattle. 8 membros do conselho já estavam sentados. Eu reconheci Victor Langston imediatamente pelas fotografias nos arquivos do meu pai. Ele estava em seus 50 anos, de cabelos prateados, e patrício com a expressão presunçosa de um homem a quem nunca tinha sido dito não. Ele estava prestes a aprender. Eu entrei sem esperar para ser anunciada. Ruth seguiu. A conversa ao redor da mesa morreu instantaneamente. Victor olhou para cima, sua expressão mudando de confusão para aborrecimento. Com licença, ele disse. Esta é uma reunião privada. Quem deixou você entrar? Eu caminhei para a cabeceira da mesa onde a cadeira do meu pai estava vazia e me sentei. A escritura do edifício, eu respondi calmamente. Eu sou a dona. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Victor riu, um latido agudo de descrença. Isso é absurdo, ele disse, olhando para seus colegas membros do conselho. Segurança. Alguém pode, por favor, remover esta mulher? Ninguém se moveu. Eu peguei um documento da pasta de Ruth e o deslizei pela mesa. Meu nome é Brooklyn Vale, eu anunciei. Nome de solteira Collins. Dominic Vale era meu pai biológico. 3 semanas atrás, eu herdei controle de interesse nesta empresa. 51% de todas as ações em circulação. Estas são minhas credenciais, verificadas pelos advogados da propriedade, contraassinadas pela juíza Patricia Coleman, da Corte de Família do Condado de King. O rosto de Victor ficou pálido, então vermelho, então um tom peculiar de roxo. Isso é uma piada, ele gaguejou. Dominic nunca mencionou nenhuma filha. Isso é obviamente uma fraude. Eu olhei para ele diretamente. Meu pai mencionou muitas coisas, Sr. Langston, incluindo sua correspondência recente com um homem chamado Garrett Hayes. Meu marido arranjado. Eu acredito que você estava planejando ajudá-lo a me manter na escuridão sobre minha herança para que você pudesse adquirir controle de interesse na empresa para si mesmo. A sala ficou em silêncio novamente. Desta vez, os outros membros do conselho estavam encarando Victor. Eu não sei do que você está falando, Victor disse, mas sua voz tinha perdido sua convicção. Eu tenho e-mails, eu continuei, datados de mais de 2 anos. Eu tenho registros de pagamentos que você fez a investigadores particulares. Eu tenho evidências de sua conspiração para me defraudar de meu direito de nascença. Eu não estou aqui para te processar hoje, Sr. Langston. Eu estou aqui para te dar uma escolha. Eu me inclinei para a frente. Você pode renunciar a este conselho discretamente e ir embora com sua reputação intacta. Ou você pode me combater e eu te destruirei tão completamente que seus netos sentirão a vergonha. Victor me encarou. Eu o encarei de volta. Eu tinha aprendido algo importante durante minhas 3 semanas de treinamento. Intimidadores não esperam resistência. Eles esperam medo, submissão, capitulação. Quando você se recusa a dar a eles o que eles esperam, eles não sabem o que fazer. Victor não sabia o que fazer. Isso não acabou, ele finalmente disse, afastando-se da mesa. Você não tem ideia com quem está lidando. Ele saiu furioso da sala de reuniões.
Eu me virei para os membros restantes do conselho. Alguém mais tem objeções à minha presença? Eu perguntei agradavelmente. Ninguém falou. Bom, eu disse. Então vamos discutir o futuro da Ville Industries. A reunião durou 4 horas. Eu não fingi ter todas as respostas. Eu fiz perguntas. Eu ouvi as respostas. Eu me referi a Ruth em assuntos financeiros e fiz anotações sobre todo o resto. No final, o conselho tinha votado unanimemente para me confirmar como acionista majoritária e presidente. Não foi porque eles gostavam de mim ou confiavam em mim. Foi porque eles temiam o que aconteceria se eles se opusessem a mim. O medo era uma ferramenta útil. Eu estava aprendendo a usá-lo. Naquela noite, eu estava sozinha no escritório do meu pai, agora meu escritório, olhando para a linha do horizonte de Seattle. Walter ligou com uma atualização. Parabéns, ele disse. Você sobreviveu à sua primeira reunião do conselho. Victor não vai sumir silenciosamente. E eu respondi. Não, ele não vai. Nós já detectamos atividade incomum em suas contas. Ele está preparando um contra-ataque. Bom, eu disse. Deixe-o vir. Eu quero que ele se sinta confiante antes que eu tire tudo dele. E Garrett? Eu sorri, embora Walter não pudesse ver. Garrett é um peixe pequeno, eu disse. Mas eu não o esqueci. Quando for a hora certa, eu lidarei com ele pessoalmente. Walter ficou em silêncio por um momento. Seu pai te subestimou. Ele finalmente disse. Todos nós subestimamos. Sim, eu concordei. E agora todos que duvidaram de mim vão pagar por esse erro. Eu deveria saber que a felicidade não duraria. Por 2 semanas após a reunião do conselho, as coisas pareciam estar indo bem. Eu estava aprendendo o negócio. O preço das ações estava se estabilizando. Noah estava saudável e crescendo. Eu tinha até começado a sentir algo que se assemelhava à esperança. Então Garrett atacou. Walter me ligou em uma quinta-feira de manhã, sua voz tensa com raiva controlada. Nós temos um problema, ele disse. Garrett entrou com uma moção de custódia de emergência esta manhã. Ele está alegando que você é mentalmente instável, que você abandonou o lar conjugal e que sua riqueza súbita provou que você estava escondendo bens durante o casamento. Meu sangue gelou. Ele me jogou para fora, eu disse. Havia uma câmera de campainha. Eu posso provar exatamente o que aconteceu. Ele removeu o disco rígido antes de você sair. Walter respondeu sombriamente. Não há filmagem. Eu afundei na minha cadeira, sentindo as paredes se fecharem ao meu redor. A audiência de custódia foi agendada para a próxima segunda-feira. A advogada de Garrett era uma mulher chamada Catherine Blackwell, conhecida em Seattle como a advogada de divórcio mais agressiva do estado. Ela nunca tinha perdido um caso de custódia. Eu cheguei ao tribunal com minha própria equipe legal, confiante de que a verdade prevaleceria. Eu tinha evidências, eu tinha testemunhas, eu tinha a moral superior. Eu era ingênua. Catherine Blackwell era brilhante e brutal. A senhorita Hayes alegou que foi expulsa de sua casa, Catherine disse dirigindo-se ao juiz. Mas ela admite que saiu voluntariamente. Não houve registro policial, nem visita ao hospital, nem evidência contemporânea de qualquer abuso ou maus-tratos. Eu tinha acabado de fazer cirurgia, eu interpelei. Eu estava em choque. Catherine se virou para mim com um sorriso predatório. Conveniente, ela disse. E agora você de repente herdou $1 bilhão de um pai que você nunca mencionou durante 4 anos de casamento. Ou você está escondendo bens, senhorita Hayes, ou você está fabricando todo este relacionamento para ganho financeiro. Isso não é verdade, eu protestei. Então explique ao tribunal. Catherine continuou. Por que uma mãe devotada passaria as últimas 3 semanas em reuniões de conselho corporativas em vez de cuidar de seu filho recém-nascido? Por que ela contratou uma babá em tempo integral? Por que ela priorizou uma empresa em vez de seu próprio filho? Eu abri minha boca para responder, mas minha advogada colocou uma mão em meu braço. A juíza, uma mulher severa em seus 60 anos, revisou os documentos diante dela.
Esta é uma audiência preliminar, ela anunciou. Eu não estou preparada para tomar uma decisão final neste momento. No entanto, dadas as preocupações levantadas sobre divulgação financeira e estabilidade materna, estou ordenando o seguinte: custódia conjunta temporária com a criança residindo primariamente com o pai, pendente de uma avaliação psicológica completa da mãe. A senhorita Reis se submeterá à avaliação dentro de 14 dias e fornecerá a divulgação financeira completa dentro de 30 dias. Nós nos reuniremos novamente em 6 semanas. O martelo desceu. Eu sentei congelada em meu assento, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Garrett passou por mim a caminho da saída do tribunal. Ele fez uma pausa apenas o tempo suficiente para sussurrar em meu ouvido. Deveria ter pegado os 510 Brooklyn. Eu o observei sair com minha advogada ao meu lado. Isso não acabou, ela disse. Nós apelaremos. Mas por enquanto, Garrett tinha vencido e eu tinha perdido meu filho. Naquela noite, eu sentei sozinha na propriedade Vale, cercada por mais luxo do que eu jamais tinha imaginado. E eu nunca tinha me sentido tão vazia em minha vida. O berçário estava silencioso. O berço de Noah estava vazio. Seus brinquedos estavam intocados. O móbile pendia imóvel acima de lençóis que tinham sido lavados e dobrados por uma equipe que não sabia o que dizer. Eu tinha tudo, e eu não tinha nada. Meu telefone vibrou, uma mensagem de texto de um número desconhecido. O processo judicial vazou para a mídia. Verifique as notícias. Eu liguei a televisão. Cada canal estava cobrindo a história. Herdeira bilionária, batalha por custódia, alegações chocantes. A narrativa já estava saindo do controle. Victor Langston tinha feito sua jogada. Ele estava usando Garrett como uma arma para me desestabilizar publicamente enquanto ele manobrava nos bastidores. Eu estava sendo atacada de todos os lados e eu estava ficando sem tempo. As próximas 2 semanas foram as mais escuras da minha vida. Começou com o processo. Grant e Cameron Vale, meus meio-irmãos, entraram com uma contestação ao testamento em uma terça-feira de manhã. A alegação deles era simples. Eu era uma fraude. Eles alegaram que minha mãe tinha sido uma golpista que seduziu o pai deles, que o teste de DNA provando minha paternidade tinha sido falsificado e que eu não tinha nenhuma reivindicação legítima à herança Vale. A mídia enlouqueceu. Herdeira Vale, uma fraude? Uma manchete gritava. Filha misteriosa pode não ser filha de forma alguma, declarou outra. Eu fui forçada a me submeter a um novo teste de DNA. Um laboratório independente supervisionado por funcionários nomeados pela corte. Os resultados levariam 2 semanas. 2 semanas de incerteza, 2 semanas de dúvida, 2 semanas de observar minha reputação desmoronar em tempo real. Então veio a reunião do conselho. Victor Langston não tinha renunciado. Em vez disso, ele tinha passado o último mês construindo uma coalizão contra mim. Ele tinha reunido evidências. Ele alegou que eu tinha estado desviando fundos da Vale Industries, transferências de contas, empresas de fachada, documentos com minha assinatura, tudo fabricado, claro, mas convincente o suficiente para criar dúvida. Eu movo por um voto de desconfiança. Victor anunciou ao conselho. Esta mulher é ou uma ladra ou uma impostora. De qualquer forma, ela precisa ser removida. Eu olhei ao redor da sala para os rostos em que eu tinha passado a confiar. Ruth Mitchell, a CFO, que tinha me mentorado por semanas. Os outros membros do conselho, que tinham parecido solidários. Ninguém encontrou meus olhos. Ruth se absteve da votação. A moção foi aprovada. Eu fui suspensa pendente de investigação. Eu saí daquela sala de reuniões com a cabeça erguida, mas por dentro eu estava em pedaços. Ruth me alcançou no corredor. Eu sinto muito, ela disse baixinho. Victor tem alavancagem sobre mim, algo do meu passado. Eu não podia votar contra ele. Eu entendo, eu respondi, mesmo que eu não entendesse. Eu pensei que estávamos do mesmo lado. Estamos, Ruth insistiu. Mas eu tenho que me proteger também. Eu não respondi. Eu fui embora.
Naquela noite eu voltei para a propriedade Vale para encontrar Garrett parado em minha entrada. Ele não estava sozinho. Um policial estava ao lado dele. E nas mãos do policial estava uma ordem judicial. O que é isso? Eu exigi. Custódia temporária de emergência. Garrett disse com um sorriso que me fez querer gritar. A juíza concedeu esta tarde. Você foi acusada de crimes financeiros. Isso te torna um risco de fuga. Eu estou levando meu filho. Noah estava na casa com sua babá. Eu podia ouvi-lo chorar pelas janelas abertas. Você não pode fazer isso, eu disse. Eu não fui acusada de nada. Leve isso ao tribunal, Garrett respondeu. O policial está aqui apenas para garantir que você não interfira. Eu observei impotente enquanto eles entravam. Eu observei enquanto eles carregavam meu filho para fora. Eu observei enquanto Garrett colocava o assento de carro de Noah em seu veículo. Eu tentei correr em direção a eles, mas Marcus Cole, meu guarda de segurança, me segurou. Não lhes dê uma razão para te prender, ele disse baixinho. É isso que eles querem. Eu parei de lutar. Eu fiquei ali na entrada da minha propriedade de bilhões de dólares e observei meu ex-marido ir embora com meu filho. Garrett abaixou a janela enquanto passava. Você deveria ter pegado os $500, Brooklyn. Ele gritou. Eu te avisei. As luzes traseiras desapareceram na escuridão. Eu desabei no chão e gritei. Mais tarde, naquela noite, eu sentei no berçário vazio. O berço tinha sumido. Os brinquedos tinham sumido. Tudo que me lembrava Noah tinha sumido. Eu estava sozinha. Sem bebê, sem assento no conselho, sem aliados. Todos em quem eu tinha confiado tinham me abandonado ou me traído. Eu pensei em desistir. Eu pensei em largar tudo. O dinheiro, a empresa, a vingança, nada disso importava sem meu filho. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Verifique o servidor privado do seu pai. Senha Oakland Girl 995, um amigo. Eu encarei a mensagem por um longo momento. Então eu limpei minhas lágrimas, me levantei e fui procurar um computador. Se houvesse sequer uma chance de ter meu filho de volta, eu a aproveitaria. O servidor privado estava escondido em um quarto que eu não sabia que existia. Walter o tinha mencionado uma vez brevemente durante minha orientação inicial. Uma instalação segura no subsolo da propriedade onde Dominic Vale guardava seus arquivos mais sensíveis. Eu tinha assumido que estava trancado permanentemente, inacessível sem autorização especial. A senha funcionou. Eu passei as próximas 12 horas lendo. O que eu encontrei mudou tudo. A primeira pasta continha filmagens de vigilância, vídeos de câmeras escondidas em salas de conferência e escritórios privados. Grant e Cameron Vale se encontrando com Victor Langston, não após a morte do meu pai. Mas 6 meses antes. Precisamos agir com cuidado, Victor disse em uma gravação. Assim que o velho morrer, nós assumimos o controle. A filha é irrelevante. Ela não sabe que existe. Ela descobrirá eventualmente, Grant respondeu. O que fazemos então? Nós garantimos que ela seja desacreditada antes que ela possa agir, Victor respondeu. Eu tenho contatos que podem fabricar qualquer evidência que precisarmos. Eu assisti mais 5 vídeos. A conspiração era clara e documentada. A segunda pasta continha registros financeiros, contabilidade detalhada de 12 milhões de dólares que Grant tinha desviado de uma empresa subsidiária 3 anos atrás. O roubo tinha sido atribuído a um contador júnior chamado Thomas Mercer, que estava atualmente cumprindo pena em uma prisão federal por crimes que ele não cometeu. Meu meio-irmão tinha enviado um homem inocente para a prisão para encobrir seu próprio roubo. A terceira pasta era rotulada Garrett Hayes. Eu a abri com mãos trêmulas. Dentro havia mais e-mails, mais vigilância, mais evidências da trama para me manter ignorante e complacente. Mas havia algo mais, algo que eu não esperava. Um e-mail de Victor Langston para Garrett, datado da noite em que eu fui chutada para fora. Está feito, ela se foi. A herança reverterá para os irmãos como próximos de parentesco.
Seu pagamento será processado em 30 dias. Garrett tinha sido pago $30.000 transferidos para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Meu marido tinha literalmente me vendido. Ele tinha pegado o dinheiro para me jogar e nosso filho recém-nascido na chuva. Eu me recostei em minha cadeira, sentindo algo frio e duro cristalizar em meu peito. Eu tinha pensado que entendia a profundidade da traição de Garrett. Eu estava errada. Isso não era apenas crueldade, isso era uma transação. Ele tinha calculado meu valor em dólares e decidiu que eu não valia a pena ser mantida. Eu olhei para os arquivos espalhados diante de mim. Evidências de conspiração, peculato, suborno e fraude. O suficiente para destruir Victor Langston. O suficiente para enviar Grant e Cameron para a prisão. O suficiente para enterrar Garrett tão fundo que ele nunca se recuperaria. Mas eu não podia fazer isso sozinha. Eu precisava de aliados. Na manhã seguinte, eu liguei para Ruth Mitchell. Eu sei que Victor tem alavancagem sobre você, eu disse quando ela atendeu. Eu sei sobre o retiro de trabalho 7 anos atrás. As fotografias. Houve um longo silêncio. Como você descobriu? Ruth finalmente perguntou. Meu pai guardava arquivos sobre todos, eu respondi. Mas aqui está o que importa. Seu marido sabe? Outra pausa. Ele sabe agora, Ruth disse baixinho. Nós superamos isso. Foi um erro. Eu já superei. Então Victor não tem nada, eu disse. O único poder que ele tem sobre você é seu medo de exposição. Se você não tem mais medo, ele não pode te machucar. Ruth não respondeu imediatamente. O que você está propondo? Ela finalmente perguntou. Eu estou propondo que você me ajude a derrubar Victor, Grant, Cameron e Garrett. Eu disse, todos eles. Eu tenho evidências que destruirão suas carreiras e provavelmente os enviarão para a prisão. Mas eu preciso de alguém por dentro para verificar os rastros financeiros. Eu preciso de você, Ruth. O silêncio se estendeu. Eu topo, Ruth disse finalmente. Me envie o que você tem. Eu farei com que a contabilidade seja impecável. Eu desliguei e imediatamente liguei para Marcus Cole. Eu preciso que você encontre alguém para mim, eu disse. Minha irmã Dana. Eu não tenho o número atual dela, mas eu sei que ela se divorciou do marido 6 meses atrás. Ela me enviou uma mensagem. Ela foi quem me contou sobre o servidor. Eu a encontrarei, Marcus confirmou. Naquela tarde, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Eu atendi Brooklyn. Era Dana, minha irmã. Aquela que tinha desaparecido. Aquela cujo telefone tinha sido desconectado. Dana, eu respirei. Onde você esteve? Eu sinto muito ter desaparecido, ela disse. Meu ex-marido era um psicopata controlador. Parece familiar. Infelizmente, eu respondi. Eu me divorciei dele 6 meses atrás. Dana continuou. Ele ficou com a casa. Eu tive a satisfação de riscar o carro dele. Mas eu tenho estado te observando. Quando eu vi o que estava acontecendo com Garrett, eu tive que fazer algo. Eu ainda tenho acesso a algumas das antigas contas do papai. Ele me configurou como uma administradora de backup anos atrás, caso algo acontecesse com ele. Você me enviou a senha. Sim, Dana confirmou. E eu tenho mais. Eu tenho estado rastreando as comunicações de Victor. Eu sei o que ele está planejando em seguida. Ele vai fazer uma coletiva de imprensa amanhã para anunciar os resultados da investigação do Conselho. Ele vai alegar que você desviou 15 milhões e recomendar processo criminal. Eu fechei meus olhos. Então precisamos agir mais rápido que ele, eu disse. Você pode me ajudar? Dana riu. Eu tenho esperado anos por uma chance de derrubar as pessoas que machucaram nossa família. Ela disse, me diga o que você precisa. Os resultados do DNA saíram 2 dias depois. 99,97% de confirmação. Eu era a filha biológica de Dominic Ville. Não havia dúvida, nenhuma ambiguidade, nenhum espaço para contestação. O processo de Grant e Cameron desmoronou imediatamente, mas isso foi apenas o começo.
Eu convoquei uma reunião de emergência do conselho para sexta-feira de manhã. Victor Langston chegou parecendo presunçoso, claramente esperando desferir o golpe final que me removeria permanentemente. Ele não sabia o que estava por vir. Eu entrei na sala de reuniões com Ruth Mitchell de um lado e uma equipe de contadores forenses do outro. Bom dia a todos, eu disse agradavelmente, antes de prosseguirmos com a apresentação do Sr. Langston. Eu tenho algumas novas evidências para compartilhar. Isso é altamente irregular, Victor protestou. A agenda já foi definida. A agenda mudou, eu respondi. Eu acenei para Ruth. Ela começou a distribuir pastas para cada membro do conselho. O que vocês estão vendo, eu disse, é evidência documentada de uma conspiração para me defraudar de minha herança e assumir o controle da Vail Industries. Os participantes desta conspiração incluem o Sr. Victor Langston, o Sr. Grant Vail e o Sr. Cameron Vail. O rosto de Victor ficou branco. Especificamente, eu continuei, vocês encontrarão filmagens de vigilância de reuniões realizadas antes da morte do meu pai, em que o Sr. Langston e meus meio-irmãos discutiram como me desacreditar e dividir a empresa entre si. Vocês encontrarão registros financeiros mostrando que o Sr. Grant Vail desviou 12 milhões de reais de uma subsidiária e culpou um funcionário inocente que está atualmente cumprindo pena por crimes que ele não cometeu. E vocês encontrarão correspondência entre o Sr. Langston e meu estranho marido Garrett Hayes, provando que o Sr. Hayes foi pago $30 mil para me remover de meu lar conjugal e me impedir de saber sobre minha herança. A sala estava absolutamente silenciosa. Isso é calúnia, Victor disse, mas sua voz estava tremendo. Eu te processarei por difamação. Você é bem-vindo para tentar, eu respondi calmamente, mas eu devo mencionar que cópias desta evidência já foram enviadas para o FBI, a ESEC e o escritório do Procurador-Geral do Estado de Washington. Sr. Cole, Marcos se adiantou. Sr. Langston, ele disse, agentes federais estão esperando no saguão para falar com você. Eu sugiro que você vá pacificamente. Victor olhou ao redor da sala desesperadamente. Ninguém encontraria seus olhos. Ele se levantou lentamente, seu rosto cinza de choque. Isso não acabou, ele disse. Sim, acabou, eu respondi. 2 seguranças o escoltaram para fora da sala. Eu me virei para os membros restantes do conselho. Há alguma objeção em me reintegrar como presidente? Eu perguntei. O voto foi unânime. Naquela tarde, Grant e Cameron Vail se entregaram às autoridades federais. Seus advogados negociaram acordos de delação premiada em troca de testemunho contra Victor Langston. Um homem inocente chamado Thomas Mercer seria libertado da prisão dentro da semana. Mas meu trabalho não estava terminado. Eu ainda tinha que lidar com Garrett. Eu liguei para Ruth naquela noite. A audiência de custódia foi remarcada, eu disse. A juíza está revisando a nova evidência. Ela vai reverter sua decisão anterior. Essa é uma notícia excelente, Ruth respondeu. Eu concordei. Mas eu preciso de algo mais. Eu preciso saber onde Garrett estará amanhã de manhã. Eu tenho um plano, Ruth hesitou. Que tipo de plano? O tipo que acaba com isso, eu disse, permanentemente. Garrett escolheu fazer sua última resistência na televisão ao vivo. Eu não deveria ter ficado surpresa. Ele sempre tinha ansiado por atenção, validação, os holofotes. Mesmo agora, com seus esquemas desmoronando ao seu redor, ele não podia resistir à oportunidade de performar. Ele apareceu em um programa de notícias matinal com Noah em seu colo. Meu filho usado como um adereço em sua tentativa desesperada de controlar a narrativa. Eu não sou o vilão aqui, Garrett declarou para as câmeras. Brooklyn Hayes abandonou sua família por dinheiro. Ela priorizou a corporação em vez de seu próprio filho e agora sua própria empresa está sob investigação criminal. É este o tipo de mãe que deveria ter custódia? A âncora, uma mulher chamada Jennifer Walsh,
Inclinou-se para a frente com preocupação praticada. Essas são alegações sérias, Sr. Hayes. Você tem evidências para apoiá-las? Garrett sorriu seu sorriso mais charmoso. Eu tenho algo melhor, ele disse. Eu tenho o filho dela e eu não o devolverei até que ela admita o que ela realmente é. Uma fraude. Eu assisti à transmissão do camarim da mesma estação de televisão. Eu tinha chegado 15 minutos antes e conversado em particular com o produtor. Eu tinha evidências, eu expliquei. Evidências que renderiam televisão convincente. Evidências que o público merecia ver. O produtor, sentindo cheiro de ouro de audiência, concordou em me dar tempo de antena. Quando Garrett terminou seu monólogo, Jennifer Walsh olhou diretamente para a câmera. Nós temos uma convidada inesperada se juntando a nós agora, ela anunciou. Brooklyn Hayes chegou ao estúdio e gostaria de responder. O sorriso de Garrett vacilou. Eu caminhei para o cenário e sentei-me à sua frente. Noah, meu lindo filho, estava dormindo em seu colo. Ele não se mexeu. Olá, Garrett, eu disse calmamente. Brooklyn, ele respondeu, recuperando sua compostura. Veio admitir a derrota? Eu vim para te dar uma escolha, eu disse. Entregue Noah ao assistente de estúdio e vá embora. Sem acusações, sem humilhação pública. Você apenas desaparece. Comece de novo em outro lugar. Esqueça que qualquer coisa disso já aconteceu. Garrett riu. E por que eu faria isso? Ele perguntou. Eu tenho alavancagem. Eu tenho seu filho. Você vai me dar o que eu quero. E o que é isso? Metade? Garrett disse metade de tudo. Metade do dinheiro. Metade da empresa. Metade da propriedade do seu pai. Você me deve, Brooklyn. Eu te aturei por 4 anos. Eu mereço compensação. Eu acenei lentamente com a cabeça como se estivesse considerando sua oferta. Aqui está o problema com isso, eu disse. Você não está em posição de negociar. Você acha que tem alavancagem, mas não tem. Você tem evidência. Do que você está falando? Eu me inclinei para a frente. Eu sei sobre os e-mails, Garrett. Aqueles entre você e Victor Langston. Aqueles onde você discutiu me manter na escuridão sobre minha herança. Aqueles que provam que você sabia sobre meu pai antes de você me jogar na chuva. O rosto de Garrett ficou pálido. Eu sei sobre os $30 mil, eu continuei. O pagamento que você recebeu por se livrar de mim. Você não me chutou para fora porque estava infeliz. Você me chutou para fora porque Victor te disse que eu estava prestes a herdar uma fortuna e ele te pagou para impedir que isso acontecesse. Isso é insano. Garrett gaguejou. Você não tem prova? Na verdade, eu tenho. Eu respondi. Eu tenho registros bancários, números de contas, datas de transação, tudo está documentado. Eu olhei diretamente para a câmera. Então, aqui está minha pergunta para você, Garrett. Ao vivo na televisão nacional, na frente de milhões de telespectadores. Eu fiz uma pausa para efeito. Qual é a senha da sua conta offshore nas Ilhas Cayman? Garrett parou de respirar. Porque meu pai sabia, eu continuei. Ele documentou tudo. E se você não me entregar meu filho nos próximos 30 segundos, eu irei ler essa senha em voz alta e cada contador forense e investigador federal no país começará a cavar. Eles encontrarão os $30 mil. Eles encontrarão a sonegação de impostos. Eles encontrarão tudo. O silêncio se estendeu. Eu observei o rosto de Garrett enquanto ele calculava suas opções. Ele não era um homem inteligente, mas era astuto o suficiente para reconhecer uma posição perdedora. 20 segundos, Garrett. Eu disse baixinho. Ele olhou para Noah. Ele olhou para mim. Ele olhou para as câmeras, gravando cada momento de sua humilhação. Então, lentamente, ele se levantou. Ele entregou Noah ao assistente de estúdio. Isso não acabou. Ele murmurou enquanto saía do cenário. Sim, acabou? Eu gritei para ele. E acabou. Os meses que se seguiram trouxeram justiça e encerramento. Garrett foi preso por sonegação de impostos, conspiração para fraudar e interferência na custódia. Suas contas offshore foram apreendidas. Sua reputação foi destruída.
Ele eventualmente aceitou um acordo de delação premiada que incluía 2 anos em prisão federal e renúncia permanente dos direitos parentais. Megan Cross, a mulher que tinha usado o roupão da minha avó, mudou-se discretamente para outro estado quando o escândalo estourou. Eu nunca mais ouvi falar dela. Victor Langston, Grant Vail e Cameron Vail, todos enfrentaram acusações criminais. O homem inocente, Thomas Mercer, foi libertado da prisão e recebeu um substancial acordo do Vail Family Trust. Eu estava no escritório do meu pai 6 meses após o confronto na televisão, segurando Noah em meus braços. Ele estava crescendo tão rápido, já sorrindo, já estendendo a mão para coisas que chamavam sua atenção. Walter Ashford estava ao meu lado, olhando para a linha do horizonte de Seattle. Seu pai ficaria orgulhoso, ele disse. Meu pai não foi um bom homem, eu respondi. Ele me abandonou. Ele abandonou minha mãe. Ele construiu um império, mas falhou em construir uma família. Walter acenou com a cabeça. Isso é verdade. Ele concordou, mas ele reconheceu suas falhas no final. Ele tentou fazer as pazes da única maneira que sabia. Ao me dar poder, ao te dar uma escolha, Walter corrigiu. O que você fez com esse poder dependia inteiramente de você. Ele esperava que você o usasse sabiamente, e você usou. Eu olhei para Noah, que estava estendendo a mão para uma mecha do meu cabelo. Eu aprendi algo através de tudo isso. Eu disse algo importante. O que é isso? Que as pessoas que te subestimam estão te dando uma vantagem. Elas não esperam que você revide. Elas não esperam que você seja forte. E quando você prova que elas estão erradas, elas não sabem o que fazer. Walter sorriu. E o que você fará agora? Agora, eu disse, eu construirei algo melhor. Não apenas uma empresa, um legado, algo de que meu filho possa se orgulhar. Um pacote chegou naquela tarde, sem endereço de remetente. Dentro havia um drive USB. Eu o pluguei, esperando outra peça de evidência das investigações do meu pai. Em vez disso, eu encontrei um vídeo. Dominic Vail apareceu na tela, filmado claramente nas últimas semanas de sua vida. Ele parecia cansado, mas em paz. Brooklyn, ele disse, se você está assistindo isso, você sobreviveu. Bom, agora o verdadeiro teste começa. Eu te disse que seus irmãos, cada um receberam 50 milhões e ações em subsidiárias específicas. O que eu não te disse é que essas subsidiárias estão falhando de propósito. Grant e Cameron não sabem, mas a herança deles é projetada para colapsar em 5 anos. Eu encarei a tela. Eles virão até você, eventualmente, meu pai continuou, pedindo ajuda, implorando, e você terá uma escolha. Salvá-los ou deixá-los cair. Eu deixo essa decisão para você. Ele se inclinou para mais perto da câmera. Mas saiba disso. Eu te dei o império não porque você é do meu sangue, mas porque você é a única que o mereceu. O resto sempre foi seu para construir. O vídeo terminou. Eu sentei em silêncio por um longo momento. Então eu olhei para Noah, dormindo pacificamente em seu berço. Mamãe tem trabalho a fazer, eu disse baixinho. Eu pensei em tudo o que eu tinha passado. A traição, a chuva, o desespero, os momentos em que eu tinha querido desistir, e eu pensei no que eu tinha aprendido. Eles tentaram me enterrar. Eles não sabiam que eu era uma semente. A história termina aqui, mas minha vida estava apenas começando. Se você já se sentiu jogado fora, lembre-se disso. As pessoas que te subestimam estão te dando uma vantagem. Elas esperam que você fale. Elas esperam que você se renda. Elas esperam que você desapareça. Prove que elas estão erradas. E se você gostou desta história, por favor, esmague o botão de curtir e inscreva-se para mais contos de justiça servida fria. Até a próxima. E foi assim que uma mãe sem teto se tornou uma bilionária. E como o homem que a jogou na chuva, acabou implorando por misericórdia que ele nunca receberia. Mas aqui está a verdadeira lição. Brooklyn não venceu porque herdou dinheiro. Dinheiro era apenas uma ferramenta.
Ela venceu porque se recusou a permanecer quebrada. Ela venceu porque transformou sua dor em poder e suas lágrimas em estratégia. Ela venceu porque o homem que a subestimou lhe deu a única coisa de que ela mais precisava, uma razão para lutar. Eles tentaram enterrá-la. Eles não sabiam que ela era uma semente. Então, se você está passando por sua própria tempestade agora, se alguém te fez sentir inútil ou descartável, lembre-se disso. Seu capítulo não acabou. As pessoas que te machucaram não viram sua forma final. E a vingança servida fria e calculada tem um gosto melhor do que qualquer coisa que eles possam imaginar. Agora, eu tenho uma pergunta para você. O que você teria feito na posição de Brooklyn? Você teria aceitado o acordo silencioso e ido embora? Ou você teria queimado tudo como ela fez? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio cada um e as melhores respostas podem inspirar nossa próxima história. E se esta história te tocou de forma diferente, se te fez sentir algo, faça-me um pequeno favor. Aperte o botão de curtir. Leva meio segundo, mas diz ao algoritmo que histórias como esta merecem ser ouvidas. Compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que sua tempestade não durará para sempre. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Nós lançamos histórias como esta toda semana. Contos de traição, justiça e doce e satisfatória vingança. Você não vai querer perder o que está por vir. Eu te vejo no próximo.